Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 9 de fevereiro, a nossa quarta de Clash Bet, a nossa quarta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para hoje, dia 9 de fevereiro. Vamos estar iniciando nossos prognósticos, mas antes quero ressaltar aqui um comentário do nosso antepenúltimo vídeo aí, nosso penúltimo vídeo, que deixei aí o bilhete pronto. Foi até o vídeo da segunda-feira, dia 7 de fevereiro, e deixamos um bilhete pronto no final do vídeo e foi convertido em green para a tropa Clash Bet. Deixamos lá vitória da equipe do Spezia com empate, Benfica para vencer e mais de 0,5 gol no jogo do Paris FC versus AC Ajaccio. Então, bilhete convertido. Vamos agora para o atual de hoje. Vamos iniciar pelo Mundial de Clubes, o jogo entre Al Hilal versus Chelsea, a equipe do Al Hilal, início às 13h30. A equipe do Al Hilal é uma equipe que vem numa sequência aí nos últimos 6 jogos, não perde. Nos últimos 3 jogos sofreu gol. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5 gol. Saiu ambas as equipes marcam. E também saiu menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Chelsea é uma equipe que vem a 3 jogos que não perde. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 dos últimos 5 saiu mais que 10,5 escanteio. E nos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. Vale lembrar que não tem confronto direto ainda entre essas equipes. É o primeiro confronto. A equipe do Chelsea é o favorito para vencer essa partida, apesar que parece que as equipes inferiores tecnicamente crescem quando atua em Mundial, mas a equipe do Chelsea tem um poder de investimento maior, tem jogadores mais qualificados, não querendo menosprezar a equipe adversária, mas acredito bastante que a equipe do Chelsea vai se classificar sim, de uma maneira ou de outra, mas se você aprofundar um pouco mais, vocês vai visualizar que a equipe do Chelsea vem numa sequência regular. Só para vocês terem uma noção, nos últimos 5 jogos aí, se eu não me engano, da equipe do Chelsea fora de casa, ele vem numa sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota dele foi para a equipe do Manchester City, que é o atual líder da Premier League, e a equipe do Al Hilal vem numa sequência maravilhosa aí de 3 vitórias e 2 empates, mas é aquilo que falei. O Chelsea tem total condições de vencer essa partida. Então vamos deixar aí vitória da equipe do Chelsea e a probabilidade 3-1 fora. Saindo do Mundial e entrando na Premier League, o jogo do Tottenham versus Southampton, com início às 16h45. Aqui podemos visualizar uma boa classificação, já que em jogo de Copa, como é no Mundial, não é possível. A equipe do Tottenham vem numa sequência aí de 20 jogos na 7ª colocação, 36 pontos conquistados, 26 gols marcados, 24 gols sofridos, tem um saldo positivo de 2. Já a equipe do Southampton vem na 12ª colocação, em 22 jogos, tem 25 pontos conquistados, 26 gols marcados, 34 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Tottenham em 10 jogos, quinto colocado, 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Southampton é o 13º colocado em 11 jogos, 9 pontos conquistados, 12 gols marcados, 24 gols sofridos. Construiu aí 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles,
Nos últimos 5 confrontos saiu ambos marcam, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio, e a equipe do Tottenham vem a 5 jogos sem perder para o Southampton. Nos últimos 14 jogos sofreu gol, e o Southampton sofreu gol nos últimos 5 jogos. Agora, avaliando os últimos duelos individuais, a equipe do Tottenham sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Nos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. A equipe do Southampton sofreu gol nos últimos 13 jogos. Ambas as equipes marcaram nos últimos 8 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. O último confronto entre eles foi 1-1 e atuando em casa a equipe do Tottenham venceu com o placar de 2-1. É aquele seguinte: a equipe do Tottenham está tentando se recuperar na tabela, está tentando voltar a ter uma autoridade maior na classificação, já que a classificação não é boa aparentemente para a equipe do Tottenham. Mas o Tottenham em casa, ele vem numa sequência aí de 4 vitórias e apenas uma derrota, perdeu para o Tottenham de 1-0, e o Southampton como visitante vem de 5 jogos aí, de 2 empates, 2 derrotas e apenas uma vitória. Então, na classificação, o Tottenham é o 7º colocado, caso consiga a vitória, pode chegar a 39 pontos e assumir a 4ª colocação, que parcialmente é do Manchester United, que inclusive está entrando em campo aí, acredito que neste momento, contra a equipe do Burnley, o último colocado. Mas a equipe do Tottenham é o favorito. Vamos acreditar em 2 opções nessa partida. A primeira seria Tottenham para vencer e a segunda seria aí o jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Escócia, o jogo do Aberdeen versus Celtic. Tem início às 16h45. A equipe do Aberdeen é uma equipe que vem na 7ª colocação em 24 jogos, 29 pontos conquistados, 28 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta o Celtic, que é o líder do campeonato. Em 25 jogos, Celtic conseguiu 19 vitórias, tem 60 pontos conquistados, 54 gols marcados, 13 gols sofridos. Tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Atuando em casa, a equipe do Aberdeen em 11 jogos é o 5º colocado, em 20 pontos conquistados, 16 gols marcados, 10 gols sofridos, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Celtic é bem também como visitante, continua na liderança no ranking, em 13 jogos, 28 pontos conquistados, 26 gols marcados, 11 gols sofridos, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 10 confrontos aí, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes e também saiu mais que 10.5 escanteio em 4 dos últimos 5 jogos. A equipe do Aberdeen sofreu gol nos últimos 12 jogos. O Celtic vem a 16 jogos sem perder para essa equipe, sofreu gol nos últimos 3 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 6 jogos. Agora, em duelos individuais, a equipe do Aberdeen é uma equipe aí que vem a 3 jogos sem saber o que é vencer. Nos últimos 3 jogos sofreu gol, foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 7 jogos. Já a equipe do Celtic vem de 7 vitórias consecutivas, a 15 jogos sem derrotas, 3 jogos sem sofrer gols. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais de 2.5 gols. Nos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 7 jogos venceu o primeiro tempo. E em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 10.5 escanteio. Nos últimos 2 confrontos anteriores, o Celtic venceu, placar de 2-1. Mesmo atuando como visitante, em minha humilde opinião, é o favorito. E vamos acreditar na vitória da equipe do Celtic e a probabilidade 2-0 fora. O Celtic está apenas 1 ponto aí da equipe do Rangers. A vantagem é pequena e precisa vencer para aumentar sua liderança. Então, prognóstico avaliado. Vamos agora para o jogo do Rangers versus Hibernia. Justamente o vice-líder, sim, tem início aí às 16h45. O Rangers, como mencionei anteriormente, tem 59 pontos em 25 jogos disputados, 53 gols marcados, 21 gols sofridos, tem o segundo melhor ataque da competição e também a segunda melhor defesa. Já a equipe do Hibernia é uma equipe que vem na 5ª colocação em 25 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 26 gols marcados, 28 gols sofridos.
Atuando em casa, a equipe do Rangers é a melhor equipe. Em 13 jogos, 10 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, juntamente com o Celtic, que também não perdeu. Lembrando que o Rangers tem um jogo a mais que a equipe do Celtic, atuando em casa. Marcou 28 gols, sofreu 7 e 33 pontos conquistados. Como visitante, a equipe do Hibernia em 12 jogos, sexto colocado, 13 pontos conquistados, 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados, 14 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. A equipe do Hibernia sofreu gol nos últimos 13 jogos. E em duelos individuais, vocês podem ver aí que a equipe do Rangers, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 8 jogos. A equipe do Hibernia é uma equipe que vem a 4 jogos sem vencer. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. O último confronto entre eles, a equipe do Rangers venceu com um placar de 1 a 0. Aqui não tem muito o que comentar, apesar que o confronto mostra jogo bastante over para a equipe do Rangers. Na classificação, a equipe do Rangers tem apenas um ponto atrás do Celtic, precisa vencer. Caso o Celtic vença, para continuar essa briga aí de apenas um ponto, então vai jogar para vencer sim. Essa equipe do Rangers tem qualidade para isso, tem o segundo melhor ataque, a segunda melhor defesa, é a melhor equipe atuando em seus domínios, é uma equipe que sofre poucos gols atuando em casa. Então vamos com duas dicas aqui. A primeira é o casa vence e a segunda jogo de over 2,5, probabilidade 3 a 0 casa. Vamos agora para a Copa do Rei da Espanha, o jogo do Rayo Vallecano versus Real Betis, o início às 17 horas. Não temos classificação por se tratar de jogo Copa, mas nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 saiu menos que 3 gols, em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marca, em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. O Rayo Vallecano sofreu gol nos últimos 9 jogos. O Real Betis sofreu gol nos últimos 4 jogos e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Agora, em duelos individuais, a equipe do Rayo Vallecano em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer e também saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 11 escanteio. O Betis é uma equipe que em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais de 2,5 gol. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio e venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 7 jogos. Os dois confrontos anterior foi 1 a 1 e 3 a 2 para o Real Betis. Então, devido às estatísticas dessa partida, os confrontos obtidos recentemente e a sequência atual de ambas as equipes, principalmente essa equipe do Rayo Vallecano, que vem aí de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota em seus domínios, mas a equipe do Real Betis vinha numa sequência maravilhosa de 4 vitórias consecutivas, vinha de 6 jogos de invencibilidade, tinha havido aí de 3 goleadas consecutivas, 4 a 0 no Alavés, 4 a 1 no Espanhol e 4 a 0 no Real Sociedad, e perdeu para o Villarreal em casa 2 a 0 na última rodada, e o Celta de Vigo venceu o Rayo Vallecano. Então, para essa partida é um jogo Copa, sabemos, mas vamos acreditar na vitória da equipe do Betis com empate, o jogo para over 1,5, probabilidade 2 a 1 fora. Agora vamos para a Copa da Itália, o jogo do Milan versus Lazio, com início às 17 horas, outro jogo Copa que não temos classificação, mas nos últimos confrontos recentemente entre eles, em 4 de 5, saiu aí mais de 2,5 gols para ambas as equipes e menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, a equipe do Milan em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5 gols e saiu o ambas as equipes marcam. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. O Lazio é uma equipe que vem a 4 jogos sem perder. Nos últimos 4 jogos vem aí sem sofrer gols. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. E em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gols. Último confronto, 2 a 0 para o Milan. O Milan venceu. O Milan vem com a moral para essa partida por ter vencido
a equipe da Internacional, no meio de semana aí, venceu por um placar de 2-1 e acredito, pela minha visão, chega com moral sim. O Milan em casa vem numa sequência aí não muito boa, de 3 empates, uma derrota e apenas uma vitória para a Roma, vem numa sequência não tão boa. E o Lazio vem de 3 vitórias e 2 derrotas como visitante. Em minha opinião, não irei acreditar em probabilidade, vamos acreditar na linha de gols nessa partida. Vamos acreditar aí no jogo de ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Copa da França. Nice vs Olympique de Marseille. É uma sequência de jogos Copa, essa quarta-feira. Início às 17h15. A equipe do Nice vem com a moral após ter eliminado o PSG. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes, focada aqui nos últimos confrontos. O Olympique de Marseille sofreu gol nos últimos 4 jogos, e em duelos individuais, a equipe do Nice, em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões, em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Agora, o Olympique de Marseille sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambas as equipes marcam, em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões, em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais que 10.5 escanteio. Último confronto, 1-1 entre eles. Para essa partida vamos acreditar no casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Continuando. Vamos agora para alguns campeonatos estaduais. Campeonato Mineiro, o jogo entre o RT versus Atlético Mineiro, com início às 21h30. A equipe do Galo é o líder do campeonato. Em 4 jogos disputados, ele tem 3 vitórias, 1 empate, 11 gols marcados, 1 gol sofrido, 10 pontos conquistados, ou seja, tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Despancou o Cruzeiro, que vinha bem na competição, mas perdeu para o América Mineiro no clássico. A equipe cruzeirense tem um 6 gols marcados e 3 gols sofridos, igualando com o América Mineiro e a equipe do Atlético Clube. Mas o RT vem lá, 4 jogos disputados, apenas 1 pontinho conquistado, 2 gols marcados, 8 gols sofridos, 3 derrotas e 1 empate. Não tenho dúvida que o Galo é favorito. Nos últimos 10 confrontos aí, a equipe do RT sofreu gol. A equipe do Atlético Mineiro vem de 6 vitórias consecutivas diante do RT. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Galo não perde nesses confrontos. Nos últimos 6 jogos está sem sofrer gols. Nos últimos 10 jogos, de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 7 jogos, venceu o primeiro tempo. Ou seja, o Galo vem numa sequência interessante. A equipe do RT em duelos individuais nos últimos 5 jogos não vence. Nos últimos 4 jogos sofreu gol. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6 jogos saiu mais que 4.5 cartões. Já o Galo vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas, a 6 jogos sem perder. Em 3 jogos não sofre gol. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais de 2.5 gol. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Agora, nos últimos confrontos mais recentes, nos últimos 3 confrontos, o Galo venceu os 3. E se for puxar um pouco, o Galo venceu também. Para essa partida, o Galo vem muito forte. Dependendo da odd, vamos acreditar na vitória da equipe do Galo. Fora vence. E se você quer mais ousado, quer pegar um Galo ao intervalo, é uma boa opção também. Probabilidade 3-0 fora. Vamos agora para o Campeonato Pernambucano, Série A1. O jogo entre Salgueiro versus Santa Cruz, com início às 20h30. É o seguinte: na classificação, Santa Cruz é o líder em 3 jogos disputados. Lembrando que o Náutico ainda não entrou em campo pela 3ª rodada. O Santa já está entrando pela 4ª rodada. Então, caso o Náutico vença, pode igualar 9 pontos e o Santa Cruz vai jogar e pode continuar na liderança. O Santa Cruz tem 3 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento, junto com o Náutico, Retrô. Então, 9 pontos conquistados, 10 gols marcados, 3 gols sofridos, tem o segundo melhor ataque da competição. E vem enfrentar o Cruzeiro na 5ª colocação, que em 3 jogos tem um empate, uma vitória e uma derrota, 7 gols marcados, 4 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles,
Em 9 nos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. O Salgueiro vem a 4 jogos sem perder para o Santa, vem a 3 jogos sem sofrer gols. E em sequência individual, em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais de 2,5 gols no jogo do Salgueiro. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões para o Salgueiro. E o Santa vem de 3 vitórias em 5 dos últimos 6 jogos. Foi a primeira equipe a marcar. O último confronto recentemente foi 1-0 para a equipe do Salgueiro. Lembrando que o Salgueiro foi a equipe do interior que abriu os caminhos para se tornar campeão diante justamente do Santa Cruz. Então seria um revanche. Então, o Santa Cruz venceu o último embate de 3-0. Santa Cruz venceu de 3-0 a equipe do Ibis e o Salgueiro venceu o 7 por 4-0. É um jogaço. O Salgueiro jogando em casa é uma equipe fortíssima no Cornélio de Barro. Mesmo o Santa Cruz está tendo aí uma sequência boa de 3 jogos sem perder, mas o Salgueiro é uma equipe forte, atuando em seus domínios, vem numa sequência de 5 jogos invicto, 3 vitórias e 2 empates. Então vamos acreditar no casa com empate e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o Náutico versus Retrô, com início às 21h30. Técnico Hélio dos Anjos versus Milton Mendes. Milton Mendes, treinador do Santa Cruz. Então, o Náutico vem na terceira colocação em 2 jogos disputados, tem 100% de aproveitamento, 2 vitórias consecutivas. Enfrenta o Retrô, que vem na quarta colocação com 2 vitórias também, 2 jogos, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, 100% de aproveitamento. O Náutico marcou 6 gols e não sofreu nenhum. O Náutico tem a melhor defesa da competição, para deixar bem claro. E nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, o Náutico foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Então, a equipe do Retrô, em duelos individuais, vem de 3 vitórias, a 7 jogos sofreu gol. Nos últimos 5 jogos saiu mais de 2,5 gol. Nos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer gols. Nos últimos 2 confrontos, o Náutico venceu de 4-1 e a outra foi 2-2. O Náutico chega nessa partida podendo recuperar sua liderança. Não sofreu gol ainda. Tem 100% de aproveitamento. O Santa Cruz já vai jogar a sua quarta rodada. Náutico e Salgueiro vai jogar apenas a terceira rodada. Então o Náutico vencendo chega a 9 pontos. E a equipe do Retrô também só pode chegar a 9 pontos nessa rodada. E se o Santa conseguir um empate contra o Salgueiro, o Santa que é o líder. O Sport tem 6 pontos, mas já jogou a sua terceira rodada. Vamos acreditar nessa partida na vitória da equipe do Náutico. Náutico para vencer em tipo simples. Se quer com segurança, pega o Náutico com empate anula. E outra boa opção seria a linha de gols. Jogo de over 1,5. Podendo até acrescentar um over 2,5 também, já que o Náutico tem a volta do meia Jean Carlos. Tem o Leandro Carvalho, que está jogando uma boladaça. E tem a volta do atacante Chiesa, que vai disputar aí na grande área. Então, um bom jogo. Ambas as equipes vai propor jogo, não tenho dúvida disso. Principalmente a equipe do Náutico jogando em casa. Então, essa é a nossa dica. Esse é o nosso prognóstico. Continuando, vamos agora para a Copa do Nordeste. O jogo do Ceará versus Globo, com início às 19h30. O Ceará vem no seu grupo, que é o grupo B. Vem na segunda colocação. 4 pontos conquistados. Tirou o Náutico aí da segunda colocação, porque o Altos venceu e assumiu a liderança. O Ceará tem apenas 2 jogos disputados, com uma vitória, um empate, 2 gols marcados e 1 gol sofrido. Empatou um clássico aí com Fortaleza no meio da semana. E o Globo vem com 2 jogos, com 2 empates, 2 gols marcados, 2 pontos conquistados. Para essa partida não temos muito o que falar. A sequência das equipes, o Ceará em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. A equipe do Globo vem a 3 jogos sem derrotas. Nos últimos 7 jogos não conseguiu vitórias. Em 6 dos últimos 7 saiu menos que 3 gols. Aqui vamos pegar um Ceará para vencer ao intervalo. Probabilidade 2-0 casa. Dependendo da odd, pode até pegar um Ceará seco aí. Mas pagando uma odd muito inferior, recomendo o Ceará ao intervalo. Último jogo é da Grécia Superliga.
aliás, Grécia Copa, o jogo do Aiké versus o PAOK, com início às 15 horas. A equipe do Aiké e o PAOK, nos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteio em 4 dos últimos 5 jogos, e o PAOK vem numa sequência de 8 jogos sem perder nesses confrontos. Agora, em duelos individuais, nos últimos 5 jogos, o Aiké saiu mais que 4,5 cartões em seus jogos. E o PAOK nos últimos 12 jogos não perde. Em 6 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. No último confronto, recentemente, 0-0. Para essa partida, vamos acreditar na vitória do PAOK com empate. Probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, essas são as dicas. Nossas dicas de hoje são estas daí, os nossos prognósticos. Se chegou até esse momento no nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo para o máximo que você puder e deixe o like para estar fortalecendo. Em questão de bilhete pronto, ainda há uma dúvida de falar o bilhete ou deixar ele no final do vídeo como vinha deixando antes. Nesse vídeo exclusivo estarei fixando no final do vídeo, mas fica aí a enquete: deixar o bilhete falando ou apenas falar e deixar o bilhete também como amostra para vocês. Esse estarei deixando no final, então partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro bilhete pronto, vamos acreditar na vitória do Clube Náutico Capibaribe do Campeonato Pernambucano. Casa vence e o Atlético Mineiro vence aí, o RT fora vence. Uma odd de 2,7, fizemos uma simulação com R$100, dando retornos potenciais de 207,27 centavos para greens para a tropa ClashBet. E o nosso segundo, vamos acreditar na vitória do PAOK com empate, fora com empate, PAOK da Grécia, Rangers da Escócia para vencer e o Celtic da Escócia com empate. Fora com empate, uma odd de 2,16. Fizemos uma simulação com R$100, dando retorno potenciais de 216,66 centavos. Então, tropa, esses são os nossos dois bilhetes prontos. Vamos aguardar os green na tropa ClashBet. Fui!